A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Christopher Lopes, você está no curso de Panorama Bíblico e hoje nós vamos iniciar a aula de número 20, falando de um assunto um pouco controverso, um assunto que vai tentar explicar a real causa do dilúvio, porque Deus eliminou parte daquela geração, qual era o propósito de Deus para isso, e a partir disso nós lembramos um pouco a trajetória do homem até aqui. O homem ele é expulso do Éden, com isso termina o chamado período da inocência e ele entra no chamado na dispensação da consciência, guiado pela sua vontade, seu intelecto, sua mente e os seus desejos. Com isso, a maldade vai se multiplicar. A violência, ela começa a se tornar notória. Nós vemos isso em Caim, depois nós vemos isso em Lameque, e nós vemos como o desprezo pelo padrão moral, pela ordem divina, ele é cada vez mais acentuado. Deus então vai executar o juízo, mandando o dilúvio sobre a terra. Noé, porém, é um homem que é achado no estado de graça aos olhos de Deus. E numa geração que não andava com Deus, Noé, ele decide marcar a sua geração com uma vida piedosa, com uma vida justa e uma vida íntegra. E ao fazer isso, ao Deus preservar a sua família, Deus então ele preserva um remanescente para que a semente então prometida a Eva, a semente da mulher, ela pudesse nascer. Aqui nós começamos então um assunto que divide muitas opiniões, né? Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram as filhas dos homens? Quem eram esses gigantes? O que aconteceu ali? Então, existem algumas teorias sobre o assunto. A primeira e mais comum, ensinada entre muitas pessoas, é que estes filhos de Deus se referem a anjos, e não somente anjos, anjos como estamos acostumados a ouvir, mas os anjos caídos, né? Exatamente da tradução da palavra Nefilim é que é aplicado anjos caídos, ou melhor, Nefilim significa caído na sua raiz, na fala, e aí então eles aplicam que estes filhos de Deus, que é uma expressão que foi atribuída a anjos lá no capítulo de Jó, lá no primeiro capítulo de Jó, então essa interpretação de que esses filhos de Deus seriam anjos, e estes anjos teriam se relacionado com mulheres, e por este relacionamento nasceram então gigantes. E o que nós vamos aqui descartar por alguns fatores cruciais. Em primeiro lugar, anjos são seres assexuados e incorpóreos, ou seja, eles não possuem o corpo e eles não possuem essa condição para se relacionar sexualmente. Cristo diz isso lá em Mateus, no capítulo 22 e no verso 30, que os anjos eles não se casam e eles não se dão em casamento. Então Jesus está falando exatamente desta relação, desse relacionamento. Outra coisa que nós destacamos aqui é o termo hebraico Yakash Ishá, que é a expressão tomar para si. Conforme afirma Keil, no versículo 2, quando o texto diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. Então esse termo hebraico, Yakash Ishá, tomar uma esposa, é uma frase que se mantém através de todo o Antigo Testamento para a relação matrimonial estabelecida por Deus na criação, e ela nunca se aplica ao porneia, que é a prostituição, a relação sexual ilícita. E somente isto basta para excluir qualquer referência aos anjos, que essa expressão tomaram para si é usada por todo o Antigo Testamento, mas somente como uma referência ao casamento legítimo e nunca à relação sexual de forma ilícita, tá? Outra versão que também é ensinada e aceita, esta é até mais aceita por muitos, é a seguinte: no período em que os homens eles não buscavam mais a Deus,
Então, um descendente de Sete, chamado Enos, ele começa a invocar o nome do Senhor, né? Nós vemos então lá no capítulo 4 tratar a descendência de Caim, apresentando o que? A poligamia, o assassinato. Esta descendência de Caim, ela vai começar com Caim, do capítulo 4, do verso 17 ao 24, e a partir do verso 25 do mesmo capítulo, até o final do capítulo 5, nós vamos ver uma descrição dos descendentes de Sete. Ela começa com Deus e ela aponta para uma linhagem piedosa. Vejamos, mais uma vez, aqui, Enos, filho de Sete, começa a invocar o nome do Senhor. Aí na sequência nós temos Enoque andando com Deus, e Deus toma Enoque para si, a ponto de que ele não veja a morte. Na sequência nós temos outro Lameque, que parece ser temente a Deus, porque ele atribui um nome a Noé, com um significado relacionado de verdades espirituais. E Noé então é aquele que anda com Deus, acha graça aos olhos do Senhor, e assim, por este contexto, nesta interpretação aceita por muitos, quem eram esses filhos de Deus? Descendentes de Sete. Quem eram esses filhos dos homens? Os descendentes de Caim. E esta interpretação, ela é mais tradicional e ela é aceita desde o terceiro século por muitos, desse entendimento de que os descendentes de Sete seriam os filhos de Deus e os descendentes de Caim seriam os filhos dos homens, tá? E nesse sentido, a mistura dessas duas sementes é que contaminaria a linhagem piedosa de Sete, e o remédio para este jugo desigual, esta mistura, seria o dilúvio. Existem defensores de peso para essa interpretação. Nós temos aqui Efrem da Síria, Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, tá? Além disso, a Bíblia de estudo apologética, na página 11, faz essa defesa. A Bíblia de estudo pentecostal, na página 41, também ela tem esta defesa de interpretação. Então, é uma interpretação aceita por muitos, aceita por muitas pessoas, de que os filhos de Deus, eles são, na verdade, a linhagem piedosa de Sete, e as filhas dos homens, a linhagem maligna de Caim, tá? Agora observe o texto. Em Gênesis 6, do verso 1 ao verso 4, diz assim: aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu sopro para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os gigantes estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houveram na antiguidade, homens de fama. É exatamente esse texto que nós vamos interpretar a partir da próxima aula, porque existe uma outra interpretação que vai dizer que estes Nefilim eram os filhos nascidos de poderosos reis pré-diluvianos, com toda sorte de mulheres, que eles ajuntaram nos seus haréns. E estes homens, que eram chamados filhos de Deus, eram na verdade poderosos, violentos, autoridades que se orgulhavam dessa transgressão padrão moral de Deus. E a partir da próxima aula nós vamos estudar exatamente essas expressões. Quem são os filhos de Deus? Baseado no texto original, Benai Ha-Elohim. Quem são as filhas dos homens? Ban Ha-Adam. E quem são os Nefilim, né? Nós vamos estudar também quem eram os valentes, do hebraico Ha-Giborim. E a partir disso, então, vamos concluir esta aula na próxima aula, a aula de número 21, para dar essas três teorias aqui sobre quem eram os filhos de Deus e também quem eram as filhas dos homens. Amém? Fique ligado, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal
e fazer esse estudo chegar às pessoas para que nós possamos ter um entendimento maior da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.